Saudações, guerreiros. Vamos continuar então a leitura da Lei 10.098 de 94, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Rio Grande do Sul. Nossa estratégia é esse método Pomodoro, ou seja, uma leitura de 25 minutos, corrida. Eu vou fazer alguns comentários, não muitos, mas alguns mais pontuais sobre coisas que eu já vi cair em questões, tá? Vamos tentar fazer mais rápido para a gente fazer a leitura de toda a lei em no máximo 10 vídeos. Esse aqui já é o terceiro. Bora começar então, 25 minutos. Capítulo 7 do estágio probatório. Artigo 28. O estágio probatório é o período de 3 anos em que o servidor nomeado em caráter efetivo deve ficar em observação e durante o qual será verificado a conveniência ou sua confirmação no cargo, mediante a apuração dos seguintes requisitos. Então, é 3 anos, vai ser avaliado o seguinte: disciplina, eficiência, responsabilidade, produtividade e assiduidade. Tem um mnemônico por isso aqui, mas eu não lembro qual é. É importante gravar esses 5 requisitos aqui: disciplina, eficiência, responsabilidade, produtividade e assiduidade. Parágrafo único. Os requisitos estabelecidos neste artigo, os quais poderão ser desdobrados em outros, serão apurados na forma do regulamento. Isso é interessante. Então, cada órgão público vai ter, além desses 5 critérios, alguns outros que podem ser avaliados também, né? Por exemplo, algum cargo que precisa de uma certa aptidão física, tipo bombeiros, pode ter algum outro exame regular para saber se o funcionário público aí vai continuar no órgão dentro desses 3 anos ou não. Artigo 29. A aferição dos requisitos do estágio probatório processar-se-á no período máximo de até 32 meses, o qual será submetido à avaliação da autoridade competente, servindo o período restante para a aferição final nos termos do regulamento. Interessante. O servidor que apresente resultado insatisfatório será exonerado ou, se estável, reconduzido ao cargo anteriormente ocupado, observado o disposto no parágrafo único do artigo 54. Isso aqui é interessante, ó. Então, se o cara já era concursado e já era efetivo em algum outro cargo público e não passar, ele volta para o cargo anterior, consegue voltar para o cargo anterior, né? Isso é importante, mas tem que ser efetivado no outro. Parágrafo 1º. O servidor que apresente resultado insatisfatório será exonerado ou, se estável, reconduzido ao cargo anteriormente ocupado, observado o disposto no parágrafo único 54. Eu já tinha lido de novo. Parágrafo 2º. Antes da formalização dos atos de que trata o parágrafo 1º, será dada ao servidor vista do processo correspondente pelo prazo de 5 dias para, querendo apresentar sua defesa, que será submetida em igual prazo à apreciação do órgão. Então é importante, caso o cara não passe, aí no estágio probatório ele vai ter 5 dias para recorrer, oferecer o recurso e o órgão vai ter 5 dias para responder. Parágrafo 3º. Em caso de recusa do servidor em ser cientificado, a autoridade poderá levar-se de testemunhas do próprio local de trabalho ou, em caso de inassiduidade, a ciência poderá ser por correspondência registrada. A autoridade competente poderá designar a comissão de avaliação de estágio probatório formada por 3 servidores efetivos e estáveis, preferencialmente com grau de instrução igual ou superior ao do servidor avaliado, para o fim de avaliação do cumprimento dos requisitos do estágio probatório, conforme o regulamento. Parágrafo 5º. Não serão computados para integrar o triênio de estágio probatório os períodos de afastamento do exercício efetivo do cargo, cujo prazo ficará suspenso até o término do afastamento. Isso aqui é interessante, ó. Caso no estágio probatório o funcionário público se afaste por algum motivo,
esse tempo de afastamento não vai contar para sair do saída probatório, né? Digamos que a pessoa está aí trabalhando há 2 anos, fique afastado por 2 meses aí, por algum motivo, ele vai precisar trabalhar mais um ano ainda para completar os 3 anos e mais 2 meses para completar. Interessante gravar. Capítulo 8 da estabilidade. Artigo 30. O servidor nomeado em cargo de provimento efetivo, mediante aprovação em concurso público, na forma do artigo 12, adquire estabilidade após 3 anos de efetivo exercício, desde que aprovado em estágio probatório. Ah, tá. Isso aqui é o basicão aí, né? A estabilidade só depois de 3 anos. Artigo 31. O servidor estável só perderá o cargo, isso é importante, em virtude de sentença judicial transitada e julgado. Essas causas de perda de cargo público eu já vi aí em algumas questões que eu fiz, é bom gravar. Então, pode perder cargo público em virtude de sentença judicial transitada e julgado, ou seja, não cabe mais recurso. 2. Mediante processo administrativo em que ele seja assegurado ampla defesa, tá? Mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho na forma da lei complementar específica, assegurado ampla defesa. Ai, então tem, olha, pessoal, esse negócio de estabilidade é bem relativo, né? Ainda tem 3 causas aí que pode te levar à demissão, no caso, exoneração. Sentença, ou daí tem que fazer uma cagada muito grande. Processo administrativo, tem que estar apontando alguma coisa também na administração pública. E esse aqui que é interessante, mediante procedimento de avaliação periódica. Quase todos os órgãos têm, né? Então tá. Bom, 3 coisas para decorar. Regime de trabalho. A autoridade máxima de cada órgão ou poder determinará, quando não discriminado em lei ou regulamento, o horário de trabalho dos órgãos estatais. Ok. Parágrafo único. Pode ser autorizado o regime especial de teletrabalho a critério da administração, na forma prevista em regulamento, e desde que cumulativamente. Tem 3 coisas aqui, 3 requisitos. Primeiro, exista mecanismo de controle de produtividade, ok? Senão o cara vai ficar só em casa sem fazer nada, né? Tá. 2. Sejam cumpridas as metas individuais e coletivas de produtividade previamente fixadas, justo. 3. As atribuições do cargos e as atividades do setor não exijam a presença física do servidor. Faz todo sentido, né? O cara é técnico em informática, ela tem que consertar os computadores, vai ficar trabalhando em casa, daí não dá, né? Artigo 34A. A pedido do servidor, a jornada de trabalho poderá ser reduzida entre 25% a 50% mediante concordância do titular do órgão ou entidade a que o servidor estiver vinculado. Parágrafo 1º. A incidência do regime diferenciado de que trata o caput acarretará a dedução da remuneração na mesma proporção da redução da jornada de trabalho. Deixa eu entender de novo. Deixa eu entender essa parte. A incidência do regime diferenciado de que trata o caput acarretará a dedução de remuneração na mesma proporção da redução da jornada de trabalho. Então acho que eu entendi. Tá, então, qual que é o caput aqui? Mas eu entendi. Basicamente, se o funcionário público começar a diminuir sua carga horária de trabalho, né, 25%, 50%, vai ser diretamente proporcional à redução da renda dele. Então, parágrafo 2º. A redução da jornada de trabalho dependerá da conveniência e da oportunidade do serviço e poderá, a qualquer tempo, ser revogada por decisão do titular do órgão ou cancelada a pedido do servidor. Certo. Eu lembro que tem um amigo meu que trabalha no INSS. Ele trabalha em home office faz alguns anos. Artigo 33. Por necessidade imperiosa de serviço, o servidor poderá ser convocado para cumprir serviço extraordinário, desde que devidamente autorizado pelo governador. Parágrafo 1º.
consideram-se extraordinárias as horas de trabalho realizadas além das normais estabelecidas por jornada diária para o respectivo cargo. O horário extraordinário de que trata esse artigo não poderá exceder 25% da carga horária diária a que estiver sujeito o servidor. Tá certo, se ele trabalha 8 horas por dia, não poderá passar de 2 horas a mais, né? Esse horário extraordinário. Ele poderá trabalhar 10 horas. E 2 horas seriam 25% de 8 horas. Parágrafo 3º. Pelo serviço prestado em horários extraordinários, o servidor terá direito à remuneração ou folga, nos termos do regulamento. Ok. Certo? Terá direito à remuneração ou folga, um deles, né? Não cumulativamente, não dá pra então receber a remuneração ou a folga. A remuneração e a folga não dá pra ser os dois, né? Considera-se serviço noturno ou realizado entre as 22 horas e as 5 horas da manhã, horas do dia seguinte, observado o previsto no artigo 113. Interessante, né? Então, a partir das 10 da noite até as 5 da manhã, serviço noturno. Parágrafo único. A hora de trabalho noturna será computada como de 52 minutos e 30 segundos. A hora de trabalho noturno será computada como de 52 minutos e 30 segundos. Então, a cada 52 minutos e meio vai ser computado 1 hora de trabalho. Interessante, né? 52 horas, 30 minutos, 1 hora de trabalho. Trabalho um pouco menos, então. Pelo menos trabalhei 7 minutos e meio por hora. A cada 2 horas, 15 minutos. A cada 4 horas, 1 hora menos de trabalho. Interessante, né? Interessante gravar. Não, cada 4 horas. Cada 4 horas é meia hora de trabalho menos, né? Não dá pra viajar. Cada 8 horas, 1 hora menos. Tá. Capítulo 10 da promoção. Promoção é a passagem do servidor de um grau para o imediatamente superior dentro da respectiva categoria funcional. Eu tinha comentado, acho que no vídeo 2, de que a promoção dentro desse estatuto da 10.098 não é uma das formas de provimento. Eu tenho anotado aqui 7 formas de provimento e a promoção é uma delas, mas nesse estatuto não está com forma de provimento. Forma de provimento: nomeação, promoção, readaptação, reintegração, reversão, aproveitamento e recondução. Quem é que lembra daquela música lá do Túlios? Vamos lá, continua então. As promoções de grau a grau nos cargos organizados em carreira obedecerão aos critérios de merecimento e antiguidade, alternadamente na forma da lei, que deverá assegurar critérios objetivos na avaliação do merecimento. Ok, isso aí. Artigo 37. Somente poderá concorrer à promoção o servidor que preencher os requisitos estabelecidos em lei, não tiver sido punido nos últimos 12 meses, com pena de suspensão convertida ou não em multa. Artigo 38. Será anulado em benefício do servidor a quem caiba por direito o ato que formalizou indevidamente a promoção. Eita. Parágrafo único. O servidor a quem caiba a promoção receberá a diferença de retribuição a que tiver direito. Nossa, olha só, entendeu? Tipo, eu tô servindo ali, servi 3 anos, vou ter uma progressão de cargos, né? Uma promoção. Vou para a classe seguinte do meu cargo. Ok, vou ganhar os benefícios. Mas digamos que eu não seja promovido porque outra pessoa foi promovida no meu lugar indevidamente. Eu vou poder ter direito a esse ressarcimento, né? Está dizendo aqui. O outro funcionário lá vai ser. A promoção dele vai ser anulada. Provavelmente ele vai ter que ressarcir o erário público. E o
funcionário que deveria ser devidamente promovido vai ser e vai receber o dinheiro que ele perdeu durante esse tempo. Ok? Para capítulo 11 da readaptação. Sim, interessante. Outra forma de provimento. Readaptação é a forma de investidura do servidor estável em cargo de atribuições e responsabilidades mais compatíveis com a sua vocação ou com as limitações que tenha sofrido em sua capacidade física mental, podendo ser processada a pedido ou ex officio. Interessante, tipo, o funcionário lá trabalhava, tinha um cargo público, sofreu um acidente e perdeu um braço e não vai poder continuar naquela repartição. Então ele vai precisar ser readaptado para um outro cargo, né, que seja compatível, e vai continuar recebendo a mesma coisa. E basicamente é isso, readaptação, né? Ó, fala uma readaptação se tenha sofrido alguma incapacidade física ou mental. Bora. Parágrafo 1º. A readaptação será efetivada sempre que possível em cargos compatíveis com a aptidão do servidor, observada a habilitação e a carga horárias para o novo cargo. A verificação de que o servidor tornou-se inapto para o exercício do cargo ocupado será realizada pelo órgão de perícia oficial, que indicará o cargo em que julgar possível a readaptação, mediante confirmação pelo órgão central de recursos humanos do Estado. Interessante. Então tem um órgão que é só responsável por isso, né? De verificar em qual outro órgão aquele funcionário público deve ser alocado, de acordo com a atual capacidade dele. Parágrafo 3º. Definido o cargo, serão cometidos as respectivas atribuições ao servidor em estágio excepcional, pelo órgão competente pelo prazo de 90 dias, o que poderá ser realizado na mesma repartição ou em outra, atendendo sempre que possível às peculiaridades do caso, mediante acompanhamento sistemático. Parágrafo 4º. No caso de inexistência de vaga, serão cometidas ao servidor as atribuições do cargo indicado até que se disponha deste para o regular provimento. Deixa eu verificar esse parágrafo 4º. No caso de inexistência de vaga, não tem vaga, serão cometidas ao servidor as atribuições do cargo indicado, até que disponha deste para o regular provimento. Vamos lá para o artigo 40. Se o resultado da inspeção médica concluir pela incapacidade do servidor público, será determinada a aposentadoria do readaptado. Isso aí. Pessoal, o funcionário está lá, sofreu um acidente, precisou ser readaptado, não conseguiu ser adaptado, não tem capacidade mesmo sendo readaptado para um outro setor, vai ser aposentado. Artigo 41. Em nenhuma hipótese poderá a readaptação acarretar aumento ou diminuição da remuneração dos servidores. Importante, exceto quando se tratar de percepção de vantagens cuja natureza é inerente ao exercício do novo cargo. Interessante, né? Interessante. Parágrafo único. Deixa eu ler de novo. Isso aqui é interessante. Tá, não vou ler. Parágrafo único. Realizando-se a readaptação em cargo de padrão de vencimento inferior, ficará assegurado ao servidor a remuneração correspondente ao cargo que ocupava anteriormente. Isso é importante, ele não vai ter prejuízo. Verificada a adaptabilidade do servidor no cargo e provada a sua habilidade, será formalizada sua readaptação por ato de autoridade competente. Parágrafo único. O órgão competente poderá indicar a delimitação de atribuições do novo cargo ou no cargo anterior, apontando aqueles que não podem ser exercidos pelo servidor e, se necessário, a mudança do local de trabalho. Essa parte da readaptação é fácil de lembrar, né? Agora, capítulo 12 da reintegração. A reintegração é o funcionário que foi
salvo engano, foi aposentado e está voltando, né? É isso, né? Não, readaptação é funcionário que sofreu algum processo e está voltando por causa que entrou em recurso, né? Vamos verificar se é isso. Reintegração. É o retorno. Reintegração é o retorno do servidor demitido ao cargo anteriormente ocupado ou ao resultante de sua transformação em consequência de decisão administrativa ou judicial, com ressarcimento de prejuízos recorrentes do afastamento. Interessante, ó. Resumidamente, é o seguinte. Digamos que o funcionário público sofreu um PAD, aquele processo administrativo disciplinar, que acabou gerando a demissão dele. Depois ele vai, caso ele recorra e consiga provar que foi uma demissão injusta, ele vai ser reintegrado à administração, ao órgão público ao qual ele pertencia, e vai precisar ser ressarcido os prejuízos decorrentes desse afastamento. Acho que aqui também fala, caso esse cargo tenha sido extinto, ele vai precisar ser alocado para um cargo que seja equivalente. Vamos lá. Parágrafo 1º. Encontrando-se provido o cargo, né, ou seja, o cargo que está ocupado, o seu eventual ocupante será reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade. Olha só. Depois ser colocado em disponibilidade, basicamente quer dizer o seguinte: você vai ficar em casa recebendo e a qualquer momento você pode ser chamado. É bom, né? Parágrafo 2º. A hipótese de o cargo ter sido extinto, o servidor ficará em disponibilidade, observado o disposto no artigo 51 e 53. Joia. Parágrafo 3. O servidor reintegrado será submetido à inspeção médica e, verificada a incapacidade do servidor público, será aposentado. Vou tentar rever mais essa forma de provimento aqui para finalizar. Capítulo 13 da reversão. A reversão é o retorno à atividade do servidor aposentado por invalidez, quando verificada, por junta médica oficial e insubsistência dos motivos determinantes da aposentadoria. Foi aposentado, vai voltar ao cargo público, isso que é reversão. Parágrafo 1º. O servidor que reverter será assegurada a retribuição correspondente à situação funcional que detinha anteriormente a aposentadoria. Parágrafo 2º. Ao servidor que reverter, aplicam-se as disposições do artigo 12 ao 22, relativas à posse e ao exercício respectivamente. Artigo 45. A reversão far-se-á a pedido ex officio ao mesmo cargo ou resultante de sua transformação, no caso aquele cargo não exista mais. Artigo 46. É vedada a reversão do servidor com mais de 70 anos. Aposentou, chegou a 70 anos, não volta mais. Já era. 47. O servidor que reverter não poderá ser aposentado antes de decorridos 5 anos. Isso é interessante, não sabia. Do efetivo exercício. Reverter a aposentadoria uma vez, tem que trabalhar 5 anos de novo para poder aposentar. Salvo se sobrevier uma moléstia que o incapacite definitivamente, né? Deve ser aquela reversão à aposentadoria compulsória, né? Ou for invalidado em consequência de acidente ou agressão não provocada no exercício de suas atribuições. Parágrafo único. Para efeitos desse artigo, não será computado o tempo em que o servidor, após a reversão, tenha se licenciado em razão da mesma moléstia. Vamos lá. Artigo 48. O tempo em que o servidor esteve aposentado será computado na hipótese de reversão, inclusive para fins de aposentadoria. Isso aqui é interessante. Então, o funcionário público ficou 1 ano aposentado, e caso ele tenha a reversão, esse tempo aí de 1 ano que ele ficou aposentado vai continuar, né, para fins de nova aposentadoria. Vai contabilizar. Isso é interessante. Então tá, vamos fechar por aqui. O método Pomodoro, 25 minutos, mas aqui chegou em 24. Eu vou gravar agora uma sessão de
resolução de questões de raciocínio lógicos comentados, tá? Daí vou postar aí para vocês.